Oi gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso Falando Daquilo de hoje, nesse canal YouTube, comentando, apresentando e recomendando a vocês o livro de Rafael Calaf-Cossi, Lacan e o Feminismo, a diferença dos sexos. Rafael foi meu supervisionando, aluno de doutorado, e esse texto é o resultado de uma extensa pesquisa que ele desenvolveu no Brasil, mas também com vários estágios fora do Brasil, na França. Eu lembro de uma apresentação dele em Nova York, e é um texto que eu reputo assim, tenho o maior orgulho de poder ter contribuído, colaborado para o que o Rafael fez aqui, que é uma verdadeira retomada do debate entre o pensamento psicanalítico lacaniano e as teorias feministas. Então ele vai passar pela presença esquecida dessa discípula do Lacan, aluna da École Freudienne de Paris, que é a Lucy Irigaray, que estabelece pela primeira vez essa ideia, né, que depois vai reaparecer no Lacan tardio, de que as mulheres não fazem conjunto, elas têm que ser tomadas uma a uma, e que a mulher não possui uma essência, né? Ela, de certa forma, está debatendo e se contrapondo aí ao segundo sexo da Simone de Beauvoir. Mas a partir disso começa uma viagem, né, em que o Rafael vai reconstruindo os passos no interior do feminismo, como o feminismo se apropriou da psicanálise, mas também criticou a psicanálise, e como, de certa maneira, a gente precisa repensar esse debate, não como um debate entre duas áreas assim estranhas entre si, mas como duas áreas e duas problemáticas que têm uma afinidade assim histórica, né? Então ele vai mostrar como o texto clássico da Gayle Rubin, tráfico de mulheres, o mercado das mulheres, onde a Rubin diz que a psicanálise é uma teoria feminista manquée, uma teoria feminista assim manca, né? Um pouco ironizando com o Édipo, ironizando com a falta, ironizando com o falo, mas no fundo tentando pensar como é que seria essa relação entre o gênero e a sexualidade. Lucy Irigaray, Michelle Montrellet, Hélène Cixous, que é mencionada diretamente pelo Lacan. Ele vai passando por essas autoras, mostrando não só assim divergências e semelhanças, mas como elas fizeram Lacan pensar. E como elas estão assim na origem de diversas ideias que aparecem principalmente na formulação mais madura, né, do Seminário 20, mais ainda, que é o guia a partir do qual esse debate então vai sendo reconstruído, onde certas ideias em torno, por exemplo, da relação entre o falo e o pênis, por exemplo, do fundamento antropológico do Édipo, do fundamento ontológico da diferença sexual, das modalidades de gozo, vão se combinando e vão enfrentando os argumentos críticos, né? Por exemplo, da Judith Butler, né? E na apropriação que ela faz de várias ideias do Lacan, tanto para montar a noção de objeto, quanto para essa discussão se haveria ou não uma paridade entre o que ela chama dos gêneros como performativos e o que o Lacan, no Seminário 20, mas já no Seminário 16, no Seminário 18, ela vai aproximando, dando pistas de que o que é homem e mulher. Bom, isso também são shifters, isso também são semblantes. E então a teoria dos semblantes, ela atravessa a exposição aqui do Rafael e principalmente
ao final do texto, um final que traz a importância de forma muito clara, muito lúcida, mas traz a importância da teoria dos números, né, para enfrentar essa crítica de que a psicanálise ela seria assim, binarista no seu entendimento dos sexos, né, ativo, passivo, fálico, castrado, homem, mulher, quem tem o falo, quem não tem o falo. Né. O Rafael dá uma resposta muito boa, muito elegante, né, ao mostrar que se a gente lê as teorias da sexuação com as teorias feministas, vai ficar mais claro que, primeiro, Lacan ele recupera a noção de bissexualidade, presente lá no primeiro Freud, né? Oculta, um pouco assim esquecida, né? Em função da edipinização do caso Dora, dos 3 ensaios, mas de toda forma ele vai mostrar como a gente não encontra de fato um binarismo quando fala na teoria da sexuação, porque no fundo a gente está desconstruindo tanto a possibilidade do fazer né, quanto a possibilidade do chegar ao 2. Né? Então, no fundo, a gente não tem nenhum sexo-gênero e nem 2 sexo-gêneros. E, portanto, a oposição, o binarismo entre homem e mulher no plano dos semblantes precisa ser desdobrada, e essa é uma estratégia muito boa que o texto adota em diferentes conceitos de diferença. Quando a gente fala em diferença sexual, a gente está falando em 3 incidências, né? Na diferença sexual no nível do semblante, ou no nível que mais frequentemente a gente poderia traduzir por gênero, né? Inclusive se a gente pega, por exemplo, o Manifesto Contrasexual do Preciado, que institui uma nova pragmática para pensar a teoria da satisfação, do prazer, a gente vai encontrar ali uma conversa, uma paridade muito interessante, muito boa, com o que o Lacan chama de semblante. Né? Então o desenvolvimento que a gente tem aqui da diferença sexual no nível do semblante, a gente tem uma outra incidência da diferença quando a gente fala no campo do gozo, né? Então o gozo fálico, o gozo que faz ou que tenta fazer porque há sempre uma exceção, há sempre uma falta, há uma não complementariedade desse conjunto em relação a si mesmo, do ponto de vista da identidade, e do outro lado, o gozo não todo, o gozo feminino, o gozo que seria assim, que não faz 2 porque também não faz 1. Então o Rafa mostra pra gente como há uma não relação e qual a importância desse conceito de não relação sexual, assim como a importância do conceito lacaniano de que a mulher não existe. No fundo, a maneira mais forte de ler isso se agrega com o horizonte político de muitas feministas que vão dizer que o gênero é talvez uma categoria estratégica, que no fundo a gente precisaria dissolver os gêneros, mas para isso, antes disso, precisamos reconhecer a sua importância política, reconhecer como eles incidem na distribuição inequitativa do poder, do acesso aos bens simbólicos, do acesso às modalidades de corpo e às gramáticas de reconhecimento. Então a gente tem uma primeira diferença no nível dos semblantes, uma segunda diferença no nível do gozo e uma terceira incidência da diferença que diz respeito ao nível da orientação sexual, no nível da escolha de objeto, como dizia o Freud, ou do plano da fantasia, como vai pensar o Lacan, a fantasia de um lado, né, do sujeito na sua relação com o objeto A, né, então o objeto A ele precede o binarismo, a bipartição entre os gêneros, o objeto A ele é não gênero específico, o objeto A é justamente aquilo que uma das amarras pelas quais a gente pode desfazer e reler essa noção de gênero aí no contemporâneo, introduzindo nela uma valência política e ética que é absolutamente necessária. Tão obrigatória quanto esse texto, que eu insisto, acho um texto que reposiciona todo o debate entre a psicanálise, entre o pensamento Lacan e a teoria feminista, publicado aqui na coleção Ato Psicanalítico, que eu dirijo junto à editora Ana Blum. Tá feito o convite, espero que o pessoal que estuda a teoria feminista, a teoria de gênero, a teoria queer, realmente diga alguma coisa sobre esse trabalho aqui do Rafael. Um abraço
Então, para receber mais fragmentos abjéticos, performáticos, iterativos, não todos sexuais, clique aqui no Aqueronta Movebo.